Exercício número 1 da aula 100 do 9º ano do ensino fundamental. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação elétrica de uma casa em 3 dias. Se fossem 6 eletricistas, o número de dias necessários para fazer o mesmo trabalho é? Então vamos lá. Vamos primeiro montar uma tabelinha do que significam esse problema aí. Então nós temos o número de eletricistas, e nós temos aqui o número de dias que eles levam para concluir a obra. O que está dizendo o problema? O problema está dizendo o seguinte: se 8 eletricistas fazem esse serviço em 3 dias, diminuiu o número de eletricistas. Então foram 6 eletricistas. A pergunta é: quantos dias eles vão levar para fazer o mesmo trabalho? Eu quero que vocês entendam o seguinte: quando nós trabalhamos com esse tipo de probleminha, nós chamamos isso de uma regra de 3, tá? Em que nós temos 3 valores e queremos encontrar um quarto valor. Agora, aqui nós temos que prestar bastante atenção. Vejam comigo, olha só. Vocês percebem comigo que diminuiu o número de eletricistas? Certo? Pois bem, se esses eletricistas têm a mesma capacidade, fazem o mesmo trabalho, no mesmo ritmo, e é só assim que serve esse tipo de problema, se diminuir a quantidade de eletricistas, será que vai aumentar, eles vão precisar de mais tempo ou de menos tempo? É claro que se diminuir o número de eletricistas, eles vão precisar de mais dias. Por que é muito importante nós compreendermos se um aumenta e outro diminui? Porque essas grandezas, nós chamamos de grandezas inversamente proporcionais. Vou escrever aqui, ó. Inversamente proporcional. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, ou seja, quando um número aumenta e o outro diminui, nós vamos fazer esta multiplicação aqui não da sua forma cruzada. Nós vamos multiplicar eles diretamente. Ó, veja bem o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou multiplicar o 8 pelo 3 e o 6 pelo x. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, nós multiplicamos esses valores cruzados. Então, veja bem, 6 vezes x é 6x, igual 3 vezes 8 vai dar, vou colocar até aqui a multiplicação, 8 vezes o 3. Então, aqui eu tenho 6x, que é igual a 24. Certo? Continuando aqui a nossa conta, eu vou puxar. O meu objetivo é descobrir o valor de x. Então, esse 6 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 24 dividido por 6, x igual a 4. 4 o quê? O que representa o x? Representa o número de dias. Percebam, diminuiu a quantidade de eletricistas, aumentou a quantidade de dias. Se diminuir 2 eletricistas, eles vão precisar de um dia a mais, 4 dias para realizar esse serviço. Exercício número 2 da aula 100. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Então vamos montar a nossa tabelinha. Vamos montar aqui os refrigerantes, né? A quantidade de refrigerantes e aqui o tempo em horas. Percebam, uma informação é dada e é certa. 3.000 refrigerantes são
engarrafados aí em 6 horas. E a pergunta é, 4.000 refrigerantes serão engarrafados em quantas horas? Primeira coisa que a gente vai ver é se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Percebam comigo como nós vamos fazer isso. Ora, aumentou a quantidade de refrigerantes. Vocês acham que vai demorar mais tempo ou menos tempo? Claro que vai demorar mais tempo. Aumentou 1.000 refrigerantes, então com certeza vai aumentar o tempo. Quando essas duas flechas estão no mesmo sentido, nós chamamos essas grandezas de diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, nós fizemos esta multiplicação de forma cruzada aqui, ó. Tá? Então, quando uma grandeza aumenta e a outra aumenta também, diretamente. Quando uma grandeza diminui e a outra diminui também, diretamente. Quando uma aumenta e outra diminui, elas são inversamente, como no exemplo da atividade 1. Aí nós não multiplicamos cruzado, nós multiplicamos direto. Mas quando elas são diretamente, como no exemplo aqui, uma aumentou e outra aumentou, aí nós multiplicamos esses valores cruzados. Tá? Então vamos lá? Ó, eu vou pegar o 3.000 e vou multiplicar por x. Então vai dar 3.000x igual. E o 6 vai multiplicar o 4.000. Então vou ter aqui 3.000x, que é igual a 6 vezes 4, 24.000. X é igual a 24.000 dividido, então, pelo 3.000. Claro que eu vou simplificar esses zeros, ó. 1, 2, 3 zeros. Olha como ficou bem mais fácil agora. Sobrou 24 dividido por 3. Então, o x é igual a 8. 8 o quê? 8 horas. Perceba como isso é verdade. Aumentou o refrigerante, aumentou a quantidade, vai aumentar o número de horas. Aumentaram na mesma proporção. Portanto, a letra B.